Nossa, eu espero que agora dê certo. Antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara, porque esse já é sei lá o quanto vídeo que eu tô tentando gravar e eu não tô conseguindo porque tem alguém aí que tem um olho ruim e que também tô sentindo que tem alguém com energia também ruim. E também tem gente que tá vendo esse vídeo que não acredita, então eu já quero deixar uma das coisas que eu falo, então eu já quero deixar uma coisa bem clara. Se você não acredita em nada do que eu falo, se você não foi com a minha cara, não foi com a minha energia, não perca seu tempo. E muito menos mandando energia pra mim. Eu acendi até aqui uma vela. Olha aqui a situação da minha vela. Então eu vou fazer uma oração aqui, porque eu senti. E dali, entendeu? Porque não vão ficar mandando energia pra mim. Seja gente física ou não. Então, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Guerreiro, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Peço agora aos anjos, aos mestres de luz, todos os meus amigos de luz, principalmente mestres, peço para que façam sobre mim uma pirâmide dourada de proteção. Peço para que toda energia que for demandada contra mim, que sobre essa pirâmide seja coberta de espelhos, para que toda energia contrária que vier para mim, bata e volte de forma consciente. Está feito. E deixar mais um pouquinho aqui na situação da vela. E é isso, então vamos lá hoje. Hoje eu queria... Vou deixar aqui assim, brilhar um pouco. Hoje eu queria vir aqui, né, pra falar sobre a minha jornada espiritual e o meu caminho com Cristo. Desde quando foi me tocado esse chamado pra mim vir aqui tá gravando, contando, né, da minha experiência. Tá acontecendo várias coisas na minha vida. E não consegui gravar e eu tô tentando gravar. Como eu falei, mas esse daqui vai dar certo. Esse vídeo aqui vai dar certo. Então, aí eu não sei por onde eu começo. Tô nervosa. Ciência aí, deixa eu pensar. Porque eu senti de fazer e, tipo, só assim, eu sabia que sobre o tema que eu tinha que falar, mas, tipo assim, eu não sei como dar início ainda, por onde eu começo. Porque a estrada é longa. Mas... Deixa eu deixar essa água aqui perto da vela. Tem alguém aí que ficou com medo, né? Eu tô sentindo a vossa energia, sentir o poder, né, da oração, né? Mas... Então vamos lá, gente. Vou começar aqui desde criança. Eu sempre vi
sentir e ouvir espíritos, isso desde criança. E, tipo assim, tudo que é espírito, gente. Eu já vi muita coisa só. E sempre ouvi. Só que aí vocês devem me ver falando isso e devem, nossa, deve ser super desenvolvida, super, mas tipo assim, eu tô dando ouvido a esses espíritos de 2018 ou foi ou é 2019, nessa época que o chamado começou a bater mais forte, de 2017 a 2019, mas o chamado mesmo veio entre 2018 e 2019, mas enfim, voltando lá até eu chegar nessa parte aí, como eu falei, eu sempre ouvi, sempre senti, sempre vi e principalmente sonho muitas coisas que eu sonho é batata. E eu tenho muita revelação também por sonho. E é coisa que sempre tive, mas sonho de premonição veio também de uns anos mais assim forte, de uns anos pra cá. Antes disso era os meus sonhos, não era bem sonho, era projeção astral e lembranças de vidas passadas. Mas enfim, desde criança eu vejo, escuto e tudo, sempre, e tudo isso muito forte, e essa coisa dos anjos também, e eu vou falar como vocês conhecem, mas agora eu tô gostando de chamar de Jesus, mas agora eu tô gostando de chamar ele mais de Yeshua. Combina mais. E... gente, eu não sei por onde eu começar, porque foi, tipo assim, me aconteceu muitas coisas, sabe, desde criança referente a essas coisas espirituais, então eu sempre foi muito forte, sabe, eu ficava muito doente e devido à mediunidade, devido a ataques espirituais, então assim, eu já caí ou que eu cresci em roça, no mato, então eu já caí de cima de morro, empurrada, um bagulho louco, tipo, empurrada por espírito. Nossa, já me aconteceu assim vários acidentes e eu já passei por vários, eu vou falar quase morte, né? Porque eu ainda tô aqui, mas assim, essas experiências eu tenho desde criança e sempre desde criança os anjos falavam para tanto os anjos como Jesus e os outros espíritos. E Jesus falava comigo e eu ficava tipo, meu Deus, eu criança, né? Mas ele sempre foi falado pra mim que referente às minhas experiências espirituais, as coisas que eu vejo, principalmente pra mim tá falando, isso eu sei desde criança, né? Que é pra mim falar o que eu vejo, o que eu escuto, pra me dar o meu relato das minhas experiências espirituais, por conta que isso vai ajudar muitas pessoas. Então, desde criança eu sempre faço isso. Mas ninguém acredita, tipo, em família, ninguém. Eu falava que via. Eu cresci com os meus avós e os meus avós são católicos, né? Mais a minha avó, católica, e eu fui batizada em igreja católica. Só que eu não fui batizada pequena, tipo criancinha. Eu fui batizada, se eu não me engano, eu acho que eu tinha lá entre os meus 6 e 7 anos. E foi quando a mediunidade também disparou. E aí eu falava dos espíritos que eu via, eles falavam, porque tipo assim, quando eu falava que eu via um anjo, só ouviam, tá bom, que bom, né? Ou então, quando eu falava, o Jesus falou comigo, o povo ficava olhando assim pra mim, tipo, tá bom. É um negócio que eu nunca entendi. E
E aí, tipo assim, eu ouvia coisa que eu chorava porque eu morria de medo. Morria mesmo de medo, porque infelizmente as coisas que eu via não é coisa bonita, e a maioria das coisas, se você estiver aí querendo abrir seu terceiro olho pra você ver as coisas, a maioria das coisas que você vai ver não vai ser coisa bonita. Tipo assim, aparentemente bonita. Aí junta que a aparência não é não é bonita e tem uma energia forte, você fica na mão, né? Imagina você criança e você vendo coisas que eu falava as coisas que eu tava vendo, aí eu ficava ouvindo a minha avó falando que você tá vendo o demônio, que isso daí é o demônio, que não sei o que. Aí ia me botar pra me ler Bíblia, e aí eu nunca consegui ler Bíblia desde criança. Tipo assim, hoje em dia eu pego, mas eu pegar pra me ler eu não consigo. Até porque desde criança, desde a época, dessa época aí que eu fui batizada, e eu ia na igreja e tudo, todo domingo com a minha avó, com os meus avós, né? Ele... Nossa, eu senti uma interferência aqui de alguém, nossa. Gente, eu sei que é eu que tenho que focar. É que tá... Eu tô sentindo altas energias, tá me passando muitas coisas. Mas enfim, sempre ia todo domingo com os meus avós. Aí eu falava que eu via as coisas, eles falavam que era demônio, me mandava orar. Nunca fui de pegar a Bíblia, porque eu pegava pra ler a Bíblia. A maioria das vezes eu dormia, eu pegava, lia 3 linhas, pá, apagava. E eu nunca senti, lembrei o que eu ia falar, eu nunca senti que eu nunca, dentro de mim, tipo, referente à Bíblia, eu nunca senti que realmente, o que é isso, gente? Eu nunca senti que as coisas que tinham lá era de fato daquele jeito, que era tipo a verdade ali transparente. Sempre senti que sempre, muito desde criança, um negócio dentro de mim que não era bem assim, as coisas não eram bem desse jeito. E então eu ouvia, tipo assim, nem sempre eu acatava as coisas, mas eu deixava guardado ali pra mim, sabe? As coisas, principalmente que os anjos falavam e que Jesus falava pra mim. E aí ele me falava pra mim ir na igreja e contar esses relatos, e aí ninguém acreditava. O povo falava que eu tava vendo o demônio, que não tinha porquê falar comigo. Era uns negócios bem assim. Mas sempre, desde criança, sempre me interessei por essas coisas espirituais. Quando eu tinha lá os meus 12 anos, que eu sentia muito, ouvia muitas coisas, e nessa... não era 12 não, minto. É os meus 8 anos, os 8, 9 anos. Aí eu ia pra igreja sozinha. Eu saía de casa e eu andava pra mim ir na igreja sozinha, pra mim buscar entender essas coisas que eu via e confirmação se o que eu via era verdade. E pra mim, que na minha cabeça, e até hoje eu sou meio pequei muito entrando em religião por causa disso daí, pra eu chegar lá e eu pensar, tipo, porra, por a pessoa mexer com espiritualidade, a pessoa deve ter pelo menos o mesmo nível que eu, já deve ter passado tipo, a pessoa deve conseguir entender. E eu nunca, tipo assim, desde criança em igreja, fui tipo, minha caminhada de rejeição é grande. Então, desde criança eu ia na igreja e o povo não acreditava em mim. Eu me lembro até hoje, com os meus 8 anos, teve um dia que a minha tia ia na igreja e tudo, aí teve um dia aí que não deu certo dela ir, eu ir junto com ela. Aí eu chamei minha mãe pra ir comigo e ela falou, que eu não podia, que não sei o que. Nossa, aquilo me partiu o coração porque eu queria e eu... e não...
porque eu queria ir na missa, porque eu acho que depois ia ter alguma coisa de jovens, eu queria entrar. Eu não me lembro exatamente, que faz tempo, gente. Mas, enfim. Eu lembro que eu fui sozinha e aí eu estando lá, eu lembro que tinha uns jovens lá, até bem mais velho do que eu, os meninos que faziam, e umas meninas que faziam catequese, então eles eram maior e eu queria dar início na catequese. Eu lembro, era isso, eu queria dar início na catequese. Aí eu lembro que eu fui na igreja, tipo, essa foi uma das coisas mais fortes, assim, de mim com Jesus, sabe? E aí eu lembro que nesse dia e tudo, a gente orando, aí um rapaz lá da célula, vamos falar assim, que hoje em dia eles chamam, acho que assim, da célula lá, falou: ah, vamos fazer dar as mãos e fazer uma oração aqui e tal. E aí, beleza, demos a mão. Nessa que demos a mão, tinha um moço que segurou minha mão e aqui do outro lado tinha um moço que era pra ele dar a mão pra mim. Ele não quis. Não sei porquê, mas ele não quis. E aí, nessa daí, eu fiquei, tipo, aqui segurando uma mão aqui e minha outra mão tava... Ele não quis pegar e eu fiquei até me sentindo mal. Só que aí, enfim, eles começaram a orar e foi pedido pra fechar os olhos, que era pra gente fazer oração de olhos fechados. Não vou lembrar nem qual foi a oração que a gente fez, mas, enfim, comecei a orar. E aí, nessa que a gente começou a orar, eu senti... Nossa, eu senti um negócio, eu não sei... Na época, tipo, eu não sabia eu não sabia explicar, mas eu fiquei com medo e suando. E aí eu lembro que eu senti uma mão, enquanto nós estávamos orando, eu senti uma mão aqui pegando na minha mão. E, tipo, bem firme aqui, apertando. E aí, nessa daí, ele segurando na minha mão, assim, apertando. Eu pensei que era o rapaz, né? Aí eu abri um olho aqui, assim. Aí nessa que eu abri um olho aqui, eu olhei e eu falei, eu não vi nada. Aí eu abri o outro olho, nessa que eu abri o outro olho, eu vi tipo uma luz aqui na minha frente, todo mundo de olho fechado, eu vi uma luz em cima de mim aqui assim, e me veio e eu vi, não, eu tô contando errado, me desculpa que faz tempo, gente, o que aconteceu foi, eu senti uma mão aqui, eu abri um olho, e aqui na frente eu não vi nada, mas eu olhei assim pro lado e eu vi ele, só que eu vi ele com a pele toda brilhando, dourada. É assim que eu vejo ele, a pele como se fosse transparente e brilhando tudo de luz, às vezes branco, às vezes dourado e às vezes por dentro é tudo branco, tipo, é como, imagina um diamante cheio de estrelas dentro, é como se fosse isso. E às vezes aí a borda, que é a aura dourada, ele tem uma borda assim de uma aura dourada e às vezes fica branco também. Mas foi assim que eu vi, o manto branco, o rosto todo de luz e o cabelo aqui cacheado. O rosto era tudo, tipo assim, era tudo transparente, mas só que brilhava muito. E, ai Letícia, como que você sabe que é ele? Porque me veio o nome dele na hora na cabeça. Aí sim, eu olhei aqui assim, eu fechei o olho e abri o outro olho, e aí nessa, foi quando eu olhei aqui, tipo, aí eu olhei todo mundo de olho fechado e eu fiquei tipo, porra, como assim? E em cima de aí, tipo, eu não vi mais ele do meu lado, eu vi uma luz em cima aqui assim, e eu vi só os pés. Aí eu vi os pés, tipo, subiu. E umas nuvens, assim, um negócio muito, e eu fiquei. O povo terminou a oração, eu tava lá assim, aí eu falava, nossa, eu vi Jesus, aí o povo falou, ai, que bom. Aí eu fui embora super, e eles, só um moço que também falou que bom, o povo ficou tudo me olhando assim, julgando, sabe? Sempre recebi muito julgamento, mas enfim, esse daí foi uma das experiências, né? E aí, quando chegou, porque tipo assim, ele não vem muito, Jesus. Eu não sei como que é a relação de outras pessoas, se ele conversa sempre. Acredito que conversar sempre, ele sempre conversa, mas tipo assim, a presença dele ali, ele
que eu vejo ele ali, não é sempre. Ele não vem sempre assim conversar comigo. Quando ele vem conversar comigo pessoalmente, eu sei que é porque. E ele sempre vem quando eu tô bem ruim. Bem ruim, nos momentos assim, bem pesado. Aí ele vem pra acalmar e vem me falar as coisas, né? E é muito louco que ele demora muito pra falar. E aí, na hora que ele fala, é um negócio que aguarda que é certeiro. Muito. Mas enfim, voltando. Aí eu sempre vendo nessa daí, tipo assim, os anjos também nesse meio tempo, não era até os meus 18, 19 ali, sempre mais outros espíritos. Os anjos e os arcanjos e Jesus não era sempre. Quando eu era criança, ele me deixou e falou que ele ia deixar eu sobre cuidados de outros espíritos porque eu precisava ter entendimento. Isso foi falado pra minha criança, tipo assim, ele conversava comigo desde criança como se ele estivesse conversando comigo hoje em dia, com um adulto. E era muito louco porque eu sempre, ao mesmo, era louco, né, como que a mente porque dentro de mim eu entendia, mas a mente tentava racionalizar, sempre tenta racionalizar, e você não acaba se perdendo. Hoje em dia tá tudo fazendo muito mais sentido essas coisas que foi passada pra mim quando eu era criança. Eu tô sentindo muitas energias aqui. Cê é louco. Deixa eu lembrar que parte que eu tava. Que eu tô nervosa, aí tá me dando branco também. Tenham paciência. Tá me dando branco. Me deu branco. E agora? Mas enfim, né? Eu vou continuar aí falando. Fiquei com outros. Fiquei sob cuidados de outros espíritos aí uns bons anos. E o demônio, a alma, tudo enquanto, falando que vai me matar, que não me querem viva, isso criança, e eu não conseguia dormir, eu ficava passando mal, e corre pra tudo enquanto, corre pra médico, não dá nada, só melhorava quando ia em bezedeira. E aí as bezedeiras me limpavam e falavam que eu tava com mal olhado, que meu corpo tava aberto, que as arcas tava caída, que eu tava com quebrante, era tudo em cima. Ficava doente e o negócio era pesado. Aí só levando na bezedeira que o negócio aliviava. Tomar um passezinho. Aí, enfim, fiquei aí um bom. Teve uns. Quando foi? Acho que foi em 2012. Lá em 2012. Foi entre 2012 e 2013 eu pedi pra bloquearem a minha mediunidade, porque eu não tava aguentando. Eu não conseguia dormir, eu ficava ouvindo umas vozonas grossonas, um monte de voz e várias almas, vários espíritos falando que ia me matar. Eu não conseguia dormir, era um negócio. E aí eu pedi, eu orei, eu pedi pro Senhor que eu não queria mais estar vendo, e isso foi atendido. Eu fiquei um tempo, isso foi com meus 12, aí eu fiquei dos 12 sem ver, dos meus 12, dos meus 13, entre os 12 ali, eu via, tipo assim, uma vez ou outra, mas, tipo assim, coisa rara, não era com tanta frequência, porque eu via todo dia, todo tempo, toda hora, era um negócio assim, muito louco, eu vivendo nos dois lados o tempo inteiro, é muita loucura. E enfim,
eu voltei a ver de novo. Quando foi que eu voltei a ver? Foi lá nos meus... Quando eu tava nos meus 15. Eu me lembro até hoje que eu vi a minha filha. Apareceu a alma dela pra mim, eu tava dormindo. E aí eu não sei se minha mãe tava com alguém em casa, só sei que eu ouvi ela, eu escutei ela falando com alguém. E eu tava dormindo, aí eu lembro que sabe quando você abre o olho assim, você vê tudo meio que borrado? Então eu vi uma menininha sentada no chão do meu quarto, brincando com um ursinho e com um vestido rosa e com duas chiquinhas assim. Cabelo lisinho, pretinho. Ai, aí enfim, eu vi aquilo, eu fiquei, ai, quem que é? Aí eu falei, nossa, por que minha mãe deixou, tipo, uma criança vir? Porque eu ouvi e fechei o olho. Aí eu falei, nossa, vai mexer tudo, fazer uma bagunça no meu quarto. E pensei, por que minha mãe deixou, tipo, uma criança aqui? Aí eu abri o olho de novo. Nessa que eu abri o olho de novo, eu olho, não tem ninguém na casa. Tipo assim, de visita, só minha mãe, né? E ela tava saindo, e aí eu fiquei tipo, gente, da onde é? Eu falei, mãe, tinha alguma criança aqui e tal? Ela, não tinha ninguém aqui. Não tinha, eu fiquei. Aí, enfim, em 2016, e aí, enfim, nessa época eu tava bem ruim, e em 2016 eu tava me acontecendo outras coisas, e aí eu tentei, né? E de arrasta, vamos falar assim. E aí nessa época eu tentando isso, eu descobri que eu estava grávida. E aí o Senhor apareceu pra mim e falou que eu não poderia estar fazendo isso, que eu tava assim assado, e que a criança que eu tava pra receber, a criança que iria me salvar. Aí, enfim, eu tentei mesmo assim, vocês acreditam? Tentei, nunca consegui, não deu nada. E nem perdi também, porque devido às coisas, tudo que eu fiz, eu poderia ter perdido ela, né? Aí depois disso daí, a mediunidade voltou de novo, né? E aí eles tinham, e aí que tipo assim, eu via, eles falavam uma coisa, eu falava que não queria ouvir. E aí eles falavam, tipo, nossa, eles não têm nem noção. Eu ia procurar, não ignorava a real, fingia que não tava vendo. Seja bom, seja ruim, tipo, eu ignorava. Ignorava, fingia que não via, ou então que não sentia, falavam pra mim, eu não absorvia. E aí, eles tentando, tudo que é espírito tentando falar comigo. E eu não queria ouvir nem sonho, tipo, eu sou em projeção astral, eles vinham tentar e eu cortava, falava que eu não queria ouvir, não deixei. Quando chegou entre 2018, 2019, foi quando eu comecei a sentir os espíritos, tipo assim, muito mais forte. Aí eu comecei a sentir já os sintomas de incorporação. E eu sentindo que tinha espírito e eu ficava com medo e vinha espírito e falava que era pra mim me entregar. E eu ficava, eu não vou entregar minha alma pro... que eu não sei quem que é, porque já aconteceu de eu ver, porque como eu vejo, tem espíritos que eles conseguem, principalmente daimons, eles conseguem mudar a aparência deles, sabe? Então eles ficam se passando por ser de luz sem ser. E como eu já tinha passado por situação assim, eu fiquei tipo... Ai, gente, tá... Eu tô me sentindo com vergonha de falar essas coisas, não sei porquê. E tá me dando um sono.
tá doendo, então tô recebendo ataque.